Exercício 5.1. Um corpo com uma luz de elasticidade longitudinal transversal, E igual a 210 GPa e G igual a 80 GPa, está sujeito a esses seguintes tabulamento de tensões. Então a gente dá várias informações que você vai montar o tensor. E tudo isso em megapascal. Determine o coeficiente de Poisson e o tensor de deformações. Vamos lá, a gente vai comentar sobre isso. Bom, coeficiente de Poisson. Você sabe que a gente tem essa relação, E igual a 2G sobre 1 mais E, porém, para materiais isotrópicos. Ok? E o que a gente vai fazer então é simplesmente substituir 210 GPa igual a 2 vezes 80 GPa, 1 mais Poisson. Então, a gente vai ter 0,3125. Bom, a gente tem o nosso tensor de tensões e a gente tem o Poisson. A gente precisa de um caminho que leve ao tensor de deformações. A gente vai ver, então, que ele tem linhas x, y, z, né? Cada linha representa uma coordenada, e as colunas também. Então, dessa forma, a gente sempre vai ter uma notação, ij, né? Vou chamar assim. Então, que a gente vai ter a linha e a coluna. E a gente também tem que lembrar que esse tensor é simétrico. Então, ji é igual a ij, ou ij igual a ji. Enfim, vamos lá. A gente tem que xx é igual a 100. Então, seria linha x, coluna x. Xy igual a 30. Linha x, coluna y, mas ele é simétrico. Então, na linha y, coluna x é a mesma coisa. Xe menos 60. Nossa, parece um tal, mas é um z. E ele é simétrico. Yy menos 50. Yz igual a 0. E zz menos 120. E aqui, deixa eu dar uma apagada aqui, a gente tem a nossa notação vetorial. Então, eu já vou colocar unidade, porque você não pode esquecer de colocar unidade. A gente vai ter sigma xx, yy, sigma zz. Primeiro as diagonais. Depois a gente vai ter sigma xz, perdão, não é xz não. Sigma yz, sigma xz e sigma xy. Então, no caso, deixa eu ver se é uma forma boa de olhar, seria esse caminho aqui. Você nota que a gente vem do YZ, a gente vai para o XZ e a gente vai para o XY. Ok? Bom, então a gente vai escrever aqui 100 menos 50 menos 120, 0 menos 60 e 30. A gente está escrevendo dessa forma para a gente poder aplicar a lei de Hooke dos materiais isotrópicos, porque a gente vai ver daqui para frente, mas ela tem formato de uma matriz. E aqui a gente tem que colocar a unidade, a gente não pode esquecer da unidade, até porque é a unidade também que não é que ela garante sentido físico, mas ela está expressando uma ideia aqui, né, que tem um sentido físico, que o tensor de tensões, ele tem que ter então uma unidade de tensões. Ok? Vamos lá. O que você pode fazer? Simplesmente pegar a relação que a gente tem para materiais isotrópicos, colocar todos os valores numa matriz e a gente simplesmente faz uma conta matricial e descobre. Só que cuidado que o que a gente descobre é um vetor de deformações. Ele tem um formato de vetor. A gente quer descobrir o tensor, certo? Que são coisas diferentes. Cuidado. Bom, você pode simplesmente fazer isso. Note que ela tem um certo padrão, né? Ela tem um certo padrão. Vamos explorar esse padrão. Bom, aqui no gabarito foi feito isso, só que foi feito de forma separada. Aqui eu fiz tudo junto, como se fosse uma matriz. Aqui foi feito de forma separada. Então, o professor pegou sigma xx menos vy, não, estou insistindo em falar coeficiente de população yy e coeficiente de população sigma zz. Que no caso é fazer a multiplicação, né, desse elemento com esse elemento, desse elemento com esse elemento, desse elemento com esse elemento. Todos os outros elementos são zero, então a gente vai ter que exx é igual a 1 sobre e sigma xx menos Poisson y menos Poisson zz. A ideia é essa. A gente também vai explorar isso um pouco melhor. Enfim, foi feito isso. E no caso dos materiais, né, no caso das cisalhantes, né, das deformações cisalhantes, a gente simplesmente tem esse escalar, esse número aqui multiplicando a tensão correspondente.
Bom, a gente também pode simplificar, assim, quando você for lembrar, eu não sei se te ajuda, mas você também pode lembrar simplesmente como tendo um zero aqui, né? Como se fosse uma matriz cheia de zero aqui. E, novamente, cuidado que isso aqui é um vetor. Essa aqui também é outra, eu queria enfatizar também a notação, né? Que você pode simplesmente escrever um zerão, assim, que dá a entender que é essa parte aqui da matriz, tá? Às vezes tem coisas que são escritas assim. Acho que é legal falar. Bom, você também pode olhar lá no Hibbeler, na 10ª edição do capítulo 10, na seção 6, nas páginas 450 e 451, que a gente também tem outra forma de escrever. Não é que é outra forma de escrever, é que a gente consegue lembrar a lead hook, só que de uma forma assim, não sei se eu posso dizer isso, mas que gaste menos espaço no cérebro. Mas você tem que sempre lembrar que ela só vale para materiais isotrópicos, certo? Então, no caso, essa aqui é só uma forma de escrever genericamente para cada diagonal aqui, né? Para cada tensão que seja, no caso, XX, YY, ZZ. Você pode ver que a gente tem um padrão, né, aqui, a gente tem uma simetria que permite com que a gente... Opa, peraí, é que eu estou aprendendo a usar isso aqui. Que permite que a gente encontre um padrão, né? Então, que todo II genérico, seja XX, YY, ZZ, qualquer coisa que você esteja trabalhando, contanto que seja um eixo perpendicular um ao outro, a gente sempre vai ter um sobre E, a tensão nesse eixo que atua nesse eixo e que está no sentido desse eixo, menos Poisson das tensões que estão nos eixos perpendiculares e que atuam nos eixos perpendiculares. Então, por exemplo, se aqui fosse YY, vamos supor, que seria XX e ZZ, ou vice-versa. O importante é que você sinta, digamos assim, a ideia, né? E isso aqui, no caso da tensão, é mais simples de observar, que realmente para cada IJ, assim, vou dizer, a gente sempre vai ter a mesma ideia, né? O 1 mais Poisson sobre E, que multiplica a tensão cisalhante correspondente. Enfim, é mais uma questão de observação, uma nota que eu queria fazer. Aqui é só falando de novo isso, dando alguns exemplos, mas eu acho que não há necessidade. Enfim, vamos finalizar escrevendo a nossa matriz de deformações. Então, no caso, a gente vai ter a mesma ideia do tensor, então a gente tem as diagonais aqui, x, y, y e zz. Falei y, y duas vezes. Então a gente vai ter isso aqui, né? Linha e coluna. A ideia é a mesma, x, y, z, x, y, z. E a gente vai então escrever o nosso tensor de deformações, que é a resposta que o exercício quer. Então a gente vai ter 7,29, né, que é do linha x, coluna x. A gente vai ter linha y, coluna y, que vai ser menos 2,083. E a gente vai ter zz, que é menos 6,4583. Ok? Para yz, vamos já fazer, né, que está na ordem. A gente também vai ter um 10 menos 4 multiplicando. Então, olha só que interessante, que isso ainda é igual a zero. E a gente já pode colocar um 10 a menos 4 aqui. Certo? Eu esqueci de falar isso antes de começar, né? Mas assim, a gente já pode fazer isso. Então vamos lá, colocar um 0 aqui, porque o tensor de deformações também tem que ser simétrico. A gente vai colocar o xz, menos 3,75, com simetria, e 1,875. Então vou apagar aqui, e é isso. É essa a nossa resposta final. Eu espero que você tenha entendido as ideias desse exercício, e então é isso. Eu lhe espero no próximo vídeo.